Nós estamos estudando o capítulo de número 21. A gente viu os parágrafos do 1 ao 2 na semana passada. Hoje nós vamos ver do parágrafo 3 ao 5. E na próxima aula, acredito eu que a gente vai conseguir terminar, porque são 8 parágrafos. Mas a partir do parágrafo 6 em diante é um tema bem específico, que vai falar sobre o dia do Senhor. E hoje nós vamos ver mais em relação ao culto. Mas antes, como sempre, a nossa perguntinha para a gente pensar, meditar. Como é um culto religioso? A gente fez essa pergunta na aula passada, mas aqui o tom ela é mais específica, ou o tom é mais específico. Quais são os elementos de um culto? O que se constitui culto? O que precisa ter em uma cerimônia religiosa para que ela seja considerada um culto? Falando em termos cristãos, tá? O que a Bíblia nos diz? Quando em casa eu leio a Bíblia, só leio a Bíblia, eu posso considerar aquilo um culto? Ou se eu toco um louvor, eu posso considerar aquilo um culto? O que é um culto? O que tem que ter para que seja considerado um culto? Então, o capítulo 21, do parágrafo 3 ao 5, a gente vai estudar. E o parágrafo 21, o tema dele é do culto religioso, a gente está nessa parte, e do domingo, que a gente vai ver, se Deus quiser, final de semana que vem. Antes da gente fazer a própria leitura da confissão de fé, vamos só relembrar aí, a gente viu isso na semana passada, o que é culto, a definição, né? A palavra culto, ela deriva do latim culto, e significa adoração ou homenagem a Deus. Etimologicamente falando, o termo latino culto, ele envolve a raiz colo, ou colere, que significa honrar e cultivar. Só pela definição você já consegue ir formando na sua mente, né? Mais ou menos o que seria um culto. Honrar, olha. Vamos fazer uma oração de poder aqui, irmão. Hã? Não. É muita unção. Vamos lá. Pois é. Ia ser arrebatado na hora. Principalmente se o pastor falasse, irmãos, e se Jesus voltar agora? E puf, na cabeça da pessoa. Eu vi a luz. Vamos lá. Classicamente, os reformados ortodoxos, eles definiram religião como recta deum colendi ratio, que significa a maneira correta de honrar a Deus. Então, irmãos, culto tem a ver também com uma preocupação que a gente tem que ter para definir culto, qual é a forma correta ou a maneira correta de honrar a Deus. Quando você pensa nisso, você está pensando no culto. Liturgia, que tem a ver com culto. O culto é o que é. A liturgia é como se faz. Então, olha só. Liturgia, então, é o conjunto de atitudes. Vou até marcar aqui. Aí. Atitudes e ritos, ou seja, os rituais. A gente não gosta muito dessa palavra, né? Porque soa algo um pouco pagão, vamos dizer assim. Mas um rito são atitudes que tem em um culto religioso. Um conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Cada religião, na hora que ela vai prestar o seu culto à sua divindade, no momento do culto existem os rituais que acontecem, que faz parte do culto. Nós cristãos também. E nós damos o nome disso de liturgia. Como seria? Hoje nós vamos ver especificamente isso. Liturgia. Como? Quais são os conjuntos de atitudes e rituais que nós fazemos num culto à divindade, no caso, à Trindade, Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos à leitura, então, dos parágrafos do texto da confissão de fé. O parágrafo de número 13, ele vai falar o seguinte: a oração com ações de graças, sendo uma parte essencial, essencial, do culto religioso, é por Deus exigida. Deus exige que os homens, mulheres, a humanidade ore, o busque em oração. De todos os homens. E para que seja aceita, para que essa oração, onde que ela está? Aqui. Para que a oração exigida, ela seja aceita, ela deve ser feita em nome do Filho. Então, vai prestando atenção aí se você ora correto. Você vai orar em nome do Filho, pelo auxílio do Espírito Santo, segundo a sua vontade, ou seja, a vontade do Pai, e isso com inteligência, reverência, como falta isso daqui no nosso meio, hein? Reverência, humildade, fervor, isso aqui também falta muito, fé, amor e perseverança, isso daqui talvez seja o que mais falta. Se for vocal, ou seja, for uma oração pública, não oração particular, na sua casa, deve ser proferida em uma língua conhecida. Bom, aqui não precisa nem dizer sobre que tema que ele está falando, né, quando diz que tem que ser uma língua conhecida. Dos circunstantes, ou das pessoas que estão praticando o culto. Espanhol, português. Irmãos, depois a gente vai falar sobre tudo isso daí, mas olha que interessante o que diz aqui. A questão da reverência, hoje tem uma falta muito grande na reverência de algumas denominações quando vão orar, porque tratam Deus não como o Senhor da existência. Você quer ver como que é interessante? Esses livros mais antigos que têm biografias, que às vezes aparecem as orações dos pastores daquela época, dos personagens a quem eles estão analisando, você vê que a forma de orar, a forma de se dirigir a Deus é uma reverência tremenda. O respeito, a honra. Hoje em dia tem muitas denominações que quando vão orar trata Deus como se fosse o empregado que eles exigem que Deus faça a vontade deles. Para você ver como que já mudou muito isso daqui. Mas depois a gente chega nesse assunto. O parágrafo 4. A oração deve ser feita por coisas lícitas. A gente vai ver depois isso daí. Se você não vai orar para Deus pedindo algo que seja pecaminoso, claro que Ele não vai te responder favoravelmente. E por todas as classes de homens aqui entenda por pessoas, que existem atualmente ou que existirão no futuro. Mas não pelos mortos. Nós não fazemos orações pelos mortos, como é o caso da Igreja Católica Romana. Nem por aqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte. Isso aqui é um tema bem delicado, a gente vai chegar nele, tomara que a gente consiga chegar nele. A gente tem que saber especificar muito bem o que seria esse pecado para a morte. João fala sobre isso, mas a gente chega lá. E o parágrafo de número 5 diz: a leitura das Escrituras com o temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente... Olha isso daqui, irmãos. Isso aqui tudo tem a ver com o culto, a liturgia. E a consciente atenção a ela, em obediência a Deus. Olha só. É tão importante a leitura da Escritura quanto a sua pregação em um culto, quanto também aos que estão ouvindo a leitura ou a pregação, consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé, reverência. O cantar os salmos, agora deixa eu especificar aqui. Cantar salmos não significa, como alguns dizem hoje,
que cantar só os salmos que está na Bíblia. Que eles metrificam o salmo e cantam. E dizem que qualquer outro tipo de louvor é errado. Porque pelo menos o salmo é inspirado e tal. Eles chamam isso de salmódia exclusiva. Eu já sou aquela pessoa que eu sou aderente à salmódia inclusiva. Quer dizer, além dos cânticos espirituais, os salmos também. Não somente só os salmos como se isso fosse uma regra bíblica. Com ação de graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo. São parte do ordinário culto, tudo isso que a gente viu faz parte do culto de forma ordinária de Deus. Além dos, isso daqui é pouco falado, mas também faz parte do culto. Juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais. Vocês estão entendendo aqui? Essa questão do juramento religioso, dos votos que se faz a Deus e dos jejuns, não é uma coisa que você, todo culto, tem que fazer. Em ocasiões especiais, ele é feito. E nós temos várias passagens da Bíblia onde fala sobre isso. Tudo o que, em seus vários tempos e ocasiões próprias, deve ser usado em um modo santo e religioso. Uma das coisas que eu quero enfatizar muito aqui, porque atualmente está se perdendo muito a igreja, é a questão do... deixa eu achar aqui. Onde fala da reverência. Terceira linha. Obedecer com a inteligência. Aqui, ó, reverência. Infelizmente, a maioria das igrejas atuais, elas prestam culto a Deus, mas nós percebemos que essa parte aqui do culto está sendo negligenciada. E você quer ver uma coisa simples para demonstrar que está sendo negligenciado? Imagina o pastor lendo a palavra de Deus, olha, a palavra santa de Deus, ou orando a Deus, ou pregando a Deus, e a pessoa lá no celular, em sala de bate-papo, ou o que quer que seja. É uma total irreverência ao culto. Só daí você já percebe o quanto a irreverência ao culto está se alastrando. Mas vamos lá. Então vamos à explicação teológica, senão a gente não vai conseguir ver, eu já foi 13 minutos só na introdução. O conteúdo do culto, vamos lá, a oração. Estamos falando da liturgia. E a questão é, a oração faz parte do culto. Como que ela tem que ser feita? Como que é essa oração no culto? Primeiro, ela é exigida por Deus de todos. Deus exige que todos orem. Vamos ver? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18. É conhecida essa passagem. O que diz? O que Paulo fala? Qual que é a vontade de Deus? Não significa que você vai ficar orando o dia inteiro. Mas qual que é a ideia aí? Você passar o seu dia, como que é? Ter uma vida de oração, está certinho. E seria, no caso, a constância na oração. E também, você passar o seu dia em espírito de oração. Vigiando. Sempre com seus ouvidos sensíveis ao que Deus quer te mostrar durante o dia. Meditando na palavra, aquilo que você leu de manhã no seu devocional, alguma coisa assim. É sempre nesse espírito de oração. Esse seria o orar sem cessar. Também se encaixa nesse requisito. Também, em relação à oração, deve ser feita em nome do Filho. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 13 ao 14. O que diz? Então, olha só, a oração, ela tem que ser feita no nome do Filho. Só aqui já dá um estudo bem grande, por que tem que ser feito? Lembra quem é o mediador entre Deus e os homens? Jesus. Lembra que a gente estudou sobre Jesus? Os atributos, né, de Cristo, ele é mediador. Se ele é o mediador, ele é que faz a mediação entre nós aqui, pecaminosos que somos e tal, e o Santíssimo Deus.
não é feito direto, é feito pelo mediador, Jesus. Então, tudo que eu peço é em nome dele, para ser aceito em relação ao Pai. Também deve ser feita com o auxílio do Espírito Santo. O que diz aí? Judas, versículo 20. Judas não tem capítulo, só versículo. O que fala? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Isso aí. Pode ler o outro versículo, só para dar. Dai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Isso. Dependendo a denominação, eles vão entender esse orando no Espírito Santo de forma diferente. Uma igreja pentecostal vai entender o orando no Espírito seria o falar em línguas. Eles vão entender nesse sentido. Nós não entendemos o orando no Espírito como falando em línguas. Só você lembrar daquela passagem onde diz assim, que nós não sabemos como orar, mas o Espírito, o que ele faz? Ele intercede por nós com gemidos, e esses gemidos inexprimíveis não seriam falar em línguas. Sabe quando você está tão angustiado que você não tem palavras, e você dá aquele suspiro e não sai som audível de palavras? Seria isso daí. Deus pega o teu sentimento que você não consegue expressar com palavras, ele interpreta aquilo e leva para Deus exatamente o que você está querendo. Nem você consegue dizer o que você está querendo, mas o Espírito Santo sabe. Então ele vai lá e fala para Deus. Esse vai lá e fala para Deus é uma figura de linguagem. Deus é onisciente, onipresente, o Espírito Santo também, Jesus também. É só para a gente conseguir entender a forma didática de falar do assunto. Mas então, orando no Espírito, é essa ação do Espírito em levar a nossa oração a Deus de forma exata, interpretando os nossos sentimentos. Deve ser feita segundo a vontade de Deus. Significa que nem tudo que eu peço é do agrado de Deus e Deus vai responder favoravelmente. Tem que estar debaixo da vontade dele. 1 João, capítulo 5, versículo 14, o que diz? Ele vai nos ouvir quando a gente pede o quê? Alguma coisa segundo o quê? A sua vontade. Quer dizer que, se eu peço alguma coisa a Deus que não é da vontade dele, às vezes nem é algo pecaminoso, não tem nada a ver com isso. Simplesmente ele não quer aquilo para a tua vida, talvez naquele momento. Ou talvez ele não quer aquilo para a tua vida. Ele não vai te dar. Você vai jejuar. Ó, um exemplo. Bem simples. Davi teve um filho com Batseba. É assim que fala em português? Que às vezes eu confundo com o espanhol. Davi teve um filho com Batseba. Beleza. Então, Davi começou a orar e jejuar pedindo a Deus para que Deus curasse o menino, porque ele estava doente de morte. Mas já havia sido profetizado que o menino ia morrer. Agora, olha só. O que Davi estava pedindo é algo lícito. Você está orando pela vida de alguém. Você está desejando algo bom para alguém. Mas a vontade de Deus não era aquela. E embora Davi tenha orado, jejuado por um tempo, o menino morreu. E o mais interessante, sabe qual foi a reação de Davi quando ele soube da notícia que o menino tinha morrido? Ele não ficou revoltado com Deus. A Bíblia diz que ele tomou um banho, se perfumou, colocou suas roupas reais e foi no templo fazer o quê? Adorar a Deus. Isso é importante, irmãos. A gente, quando percebe que a gente está pedindo uma coisa que Deus não quer nos dar, a nossa reação tem que ser como a de Davi. Não ficar revoltado com Deus, mas reconhecer que Ele é soberano e que o que Ele faz está correto e nós não temos todas as informações para saber o porquê Ele decide fazer daquele jeito. Mas, com certeza, o que Ele está decidindo fazer é o melhor para a gente. E para o plano geral dele, com relação à existência. Deve ser feita com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Existia um versículo para cada palavra dessa daqui, mas eu não coloquei porque é questão de tempo. Mas vamos ver isso aqui, ó, Efésios 6, 18, o que fala? Com toda a oração e
Olha só que interessante. Está vendo a intensidade que Paulo está dizendo aí, como tem que ser feita a oração? Com súplica, com perseverança, por todos. É algo que você tem que se dar a isso. Essa é a exigência de Paulo para com os irmãos que moravam em Éfeso. Deve ser proferida em língua conhecida dos circunstantes ou das pessoas que estão no local do culto. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 14 até o 17. Isso daqui é muito interessante. O que fala? Quem achar pode ler. Pois se ora em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou dizendo. Então o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Orarei em espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no espírito e também cantarei em palavras que entendo. Pois se louvarem apenas no Espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que vocês estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Olha o que Paulo está falando. Paulo está tratando nessa parte de 1 Coríntios, e eu recomendo que vocês leiam, justamente sobre a questão da liturgia. Ele diz o seguinte, naquela época o dom de falar em línguas estava vigente ainda, e ele fala o seguinte, quando vocês forem orar no culto público, não é para ficar falando em línguas. Fala no idioma conhecido do povo. Por quê? Porque quando a pessoa ora em línguas, nem ela sabe o que ela está falando. E só ela está sendo edificada. Então, o culto público é para edificação dos santos. Então, quando vocês forem orar no culto público, orem no idioma que todos compreendam e todos podem dizer amém. E todos podem concordar com o que está sendo dito. A bagunça era tão grande na igreja de Corinto, que Paulo fala o seguinte, se alguém for orar em línguas, que tenha um intérprete. Outra pessoa que tem um dom de interpretação de línguas. Se não tiver, não é para orar. E se alguém estiver orando em línguas e outro começar a orar em línguas, o primeiro fica calado para o segundo. No máximo 2 ou 3. Olha a ordem, a decência que ele quer no culto. Porque ele fala que não tem sentido nenhum a pessoa ficar falando em línguas no culto, se ninguém está entendendo nada. O culto é público, é feito... Para pensar, irmãos. O culto não é para você se sentir bem e você fazer do seu jeito. O culto é a reunião dos santos para adorar a Deus. Então, se você estiver fazendo alguma coisa no culto que começa a incomodar quem está do teu lado, você está contribuindo para a edificação dessa pessoa ou está sendo o contrário? Contrário. Agora, vamos supor que eu seja uma pessoa muito emotiva. E num culto eu começo a adorar a Deus e levanto a mão e começo a falar alto e começo a sapatear de tanta emoção. Em algumas igrejas vão dizer que isso tem a ver com espiritualidade. Mas, vamos ser bem sinceros, se isso que eu estiver fazendo começar a chamar a atenção de todo mundo do culto para mim e começar a incomodar as pessoas, eu estou edificando a igreja? O culto é público, eu tenho que respeitar as outras pessoas. Por isso que Paulo fala, faça com ordem e decência. Na tua casa, se você gosta de orar deitado na cama, pulando, virando piroleta, isso é problema teu, é você e Deus ali. Mas aqui no culto público, não. Aqui no culto público tem que ter ordem e decência. São várias pessoas que vêm para adorar a Deus, e todos eles querem adorar e sair daqui satisfeito, sabendo que adorou a Deus. Não sair irritado com o irmão que ficou pulando e batendo o braço dele do lado e gritando que ele saiu com dor de ouvido. Entenderam o que eu quero dizer? Por isso. Hã? É Deus e a palavra. Isso. Então, por isso que nas igrejas reformadas, eles entenderam isso, a reverência do culto. Eles entenderam o quê? Tudo tem que ser feito com ordem e decência, é reverente. Quando você vai no fórum, que o juiz está lá, você pode se comportar da forma como você quer? Não, existem regras. Por quê? A reverência do que acontece ali. É um julgamento, está sendo decidido o futuro da vida de uma pessoa. Agora, imagina que
Estamos adorando o Deus da existência. Tem que ser muito mais reverente. A gente não pode perder isso. Por que a gente está perdendo um pouco essa reverência? Por causa da nossa cultura que diz que tudo que é formal é algo superficial e tem que ter muita intimidade. Eu não estou dizendo que você não possa ter intimidade com Deus, mas, ao mesmo tempo que você tem intimidade, você não pode esquecer que Ele é Deus. Ele não é só o seu papaizinho que você pode se dirigir a Ele da forma como você quiser. Tem a reverência. E por causa disso, eu já percebi que tem pessoas que não conseguem mais ter aquela ética formal, reverente, com as outras pessoas quando é nível de hierarquia, nem no trabalho, nem em casa, nem na escola, nem nada. Por quê? Essa cultura de que, não, tudo é intimidade. Eu posso me achegar ao meu professor da forma como eu quiser, falar com ele do jeito que eu quiser, chegar na presença de um juiz e usar o vocabulário que eu quiser, falar com meu pai do jeito que eu quiser, e se ele tiver errado, eu quiser repreender ele na frente de todo mundo, eu posso. Perdeu isso. Não tem mais essa reverência. Isso está errado, irmãos. Na Bíblia, quando a gente lê a Bíblia não demonstra esse tipo de comportamento. E às vezes nós, sem querer, ou sem ter consciência disso, a gente acaba tratando a Deus de forma irreverente, achar que isso está legal e tem que ser assim mesmo. É questão de intimidade com Deus. Será? Eu não vou dizer que as suas orações têm que ser aquela coisa formal, que você tem que procurar as melhores palavras da língua portuguesa, aquela coisa erudita, não é isso. Mas a sua consciência tem que ter reverência. Eu estou na presença do Criador do universo. Ele me criou, não é qualquer criatura. Como que eu me dirijo a Ele? Exigindo as coisas, ordenando, colocando Ele contra a parede. Escuta aqui, Deus, é o seguinte, é assim? Como é que eu falo com Ele? Como é que eu peço as coisas para Ele? Quando você vê as orações na Bíblia, nos Salmos, ou nos livros históricos, você vê como que é que as pessoas se dirigiam a Deus. Inclusive quando eles estavam passando por momentos super complicados, e eles estavam super revoltados, mas como era a forma que eles se dirigiam a Deus? Com toda a reverência possível. Por isso também deve ser proferido em língua conhecida e de todos. Eu saí um pouquinho do tema, mas vamos voltar para ele. A oração, fala, pastor. Dá para voltar um pouquinho? Quando ele fala assim, né, deve ser feito com inteligência. Muitos acham assim que a oração, você fecha o olho e deixa a coisa acontecer. E aí você fica, às vezes, repetindo, porque a ideia não é pensar muito, é deixar a coisa que vai surgindo, né? E aí aquilo que vem na tua cabeça é o que vale, né? Mas o interessante é que quando Jesus ele ensina os seus discípulos a orar, você vê uma oração formal, ela elaborada, e ela elaborada de uma forma inteligente, porque ela tem uma ordem. Ele começa, né, a exaltação a Deus, Pai nosso que estais nos céus. E tudo isso está repleto de teologia. Por que Pai Nosso, né? Uma das coisas que os judeus jamais diriam, meu Pai. Depois ele começa, o Pai Nosso que está nos céus, venha a nós o teu reino. Uma outra frase teológica. Interessante que Jesus ele vai elaborando, e vai elaborando, e vai elaborando, uma oração, não para ser repetida, mas uma oração totalmente inteligente. Daí as pessoas pensam assim, tudo bem, Jesus ele fez uma oração formal, elaborada, mas daí veio o Pentecoste e mudou tudo. Aí no Pentecoste liberou, né? E o interessante é que não. O que Jesus estava ensinando era justamente essa inteligência de como nós oramos diante de Deus, porque a maneira como nós elaboramos nossas orações vai mostrar como é que nós cremos, reconhecemos Deus.
A nossa fé, toda a nossa fé, ela se expressa na maneira como nós oramos. Uma coisa bem legal que eu fazia antes, agora eu não faço mais, mas no começo eu fiz muito, fazia uma listinha de oração. E aí eu ia orar e eu seguia aquela listinha. A orar pela família, eu colocava o nome de todo mundo, se eu lembrava dos problemas eu escrevia. Irmãos, se você for fazer uma lista completa e orar por cada um, você passa de 1 hora orando. Caso você tenha dificuldade de assuntos, faça isso na sua casa. Faz uma listinha, coloca lá tudo que você precisa, por todas as pessoas que você sabe que você tem que orar, e aquela coisa toda, por situações. Você vai ver, a sua oração vai dar 2 horas. Meu Deus do céu, estou atrasado. E aí a oração vai render muito. Também, ela deve ser feita por causas lícitas. Você não, meu Deus, você não vai orar pedindo algo que é pecaminoso. O que fala aí? Tiago, capítulo 4, versículo 3. Bem conhecido. Ó, você pediu algo que é pecaminoso, uma oração egoísta, que não está de acordo com o que Deus quer. Também, deve ser feita em favor de todas as classes de homens. Quando falo homens aqui, está se referindo a pessoas. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, o que diz? Quem encontrar pode ler, a gente tem bastante coisa ainda, quero ver se eu passo tudo hoje. Ninguém encontrou? 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só, as nossas orações têm que ser feitas por todos, pessoas que estão em autoridade, conhecidos, pessoas desconhecidas, que não são pessoas proeminentes na sociedade. Deus quer que nós oremos por todas as pessoas. Se Ele quer que nós oremos por todas as pessoas, oremos por todas as pessoas. Por todos. Fala, Nerson. Deixa eu passar aí para você. Irmão, essa é uma parte muito interessante, porque nós, como criaturas, como os remidos do Senhor, nós não podemos julgar os eternos decretos de Deus. Então, se Deus instituiu o camarada para açoitar o povo, porque pode, mesmo assim, é nosso dever, sem julgamento, orar pelas autoridades. Independentemente se o camarada é contra os nossos pensamentos ou não. Né? Se o cara é justo ou não é. Né? Se o cara pratica ou não. Nós temos que orar. Sem julgamentos. Né? Perfeito, é isso mesmo. Às vezes nós não gostamos de alguém porque a ideologia dele choca com os nossos princípios e a gente despreza, mas Deus quer que nós oremos por todos. Muito bem, Nelson. Não deve ser feita em favor dos mortos. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 12 e o versículo 13. O que fala? Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu um ar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Tá, o que a gente aprende com esses 2 versículos? Que o destino dos que já morreram já está selado. Então, não adianta você orar por alguém que já morreu. O momento de decisão dessa pessoa com relação a coisas espirituais é enquanto essa pessoa está viva. E outra coisa, eu não sei se a pessoa é eleita ou não, então eu vou orar por ela. Deus salva,
Deus toca no coração dessa pessoa enquanto ela está viva. Depois que morreu, segundo esses versículos, elas já serão julgadas, já está escrito no livro da vida o destino delas. Então não adianta mais orar, não adianta mais pedir para que Deus faça algo no sentido de a possibilidade de aquela pessoa ter, ela morreu não salva e Deus salvar ela depois que ela morreu. Isso não tem base bíblica. A Igreja Católica Romana se baseia essa doutrina da oração pelos mortos em um livro que é apócrifo, né? Não só em um, em vários. Um dos que o Nelson falou, Tobias, e Macabeus também. Mas como nós não consideramos esse livro inspirado, e nem os judeus consideram esse livro inspirado, nós então não temos essa doutrina. É até interessante porque eles só aceitaram esse livro como inspirado depois que aconteceu a Reforma Protestante, para tentar achar argumento para justificar uma prática que eles já tinham. Não deve ser feita em favor dos que saiba terem cometido pecado para a morte. 1 João 15,16. O que fala? 5, perdão. A seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecaram para a morte, há pecado para a morte. E por esse não digo que é brota. Olha só, João está dizendo o seguinte, tá? É o capítulo 5, eu errei, não é 15. 5,16. João está falando que existe uma classe de pecado que é o pecado conhecido como pecado para a morte. A gente tem uma noção de qual pecado é esse, porque foi falado nos evangelhos. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Problema. O que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Segundo, não é você simplesmente duvidar de uma suposta ação do Espírito Santo. Não é isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo, se você olhar o contexto como aconteceu, eram pessoas que tinham consciência que o que estava acontecendo ali era uma ação do Espírito Santo, elas sabiam disso, mas elas atribuíam aquela ação do Espírito Santo a Satanás. Isso é a forma mais profunda de rejeição que uma pessoa possa ter. Ela rejeitou a atuação do Espírito Santo e atribuiu aquilo a algo maligno. Se você for ver todas as vezes que fala da blasfêmia do Espírito Santo, o contexto é esse. E lá é dito que os fariseus eles falavam que era uma ação demoníaca por inveja. Então, eles tinham consciência que era realmente Deus que estava agindo. Então, não é simplesmente eu ter dúvida, não é simplesmente eu questionar, é uma pessoa consciente que é Deus que está agindo e ela atribui, ela blasfema contra o Espírito Santo e fala que foi feito por um demônio, por algo maligno. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O exemplo mais prático disso é aqueles, geralmente ateus, que falam que Maria adulterou, que a geração do filho não foi obra do Espírito Santo. Você quer ver, para você saber se você, quando uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo ou não, aí você fica, às vezes, com medo, né? Ai, meu Deus, será que eu fiz isso? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Só o fato de você ter tido medo de ter feito isso, já demonstra que você não fez. Porque quem faz isso não tem temor nenhum. Ele chegou no estágio mais baixo que existe, onde é como se fosse assim, existe um estágio onde não tem mais volta. Problema, nós não sabemos realmente quando uma pessoa chega nesse estágio. Então, a melhor coisa que você faz, ora. Mas Deus sabe. Se ele chegou nesse estágio, o próprio Deus já o rejeitou. Então, por isso que não tem mais solução. Ele já foi rejeitado por Deus. Não tem mais. E como isso é um tipo de pecado que não tem perdão, nós cremos que os salvos, os eleitos, nunca vão praticar esse pecado. Senão, teria que admitir que um salvo verdadeiro pode perder a sua salvação. Algo que nós já estudamos sobre isso na Bíblia, não existe essa possibilidade, porque é uma obra do próprio Espírito Santo. Continuando. Também, num culto público, tem as Escrituras. Elas devem ser lidas com temor. Isaías 66, 2. O que fala? Profeta Isaías, capítulo 66, o versículo 2. Eu vou passar meio rápido, tá, irmãos? Que o tempo aqui está voando. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas
Para quem é que Deus vai olhar? Ou seja, para quem Deus vai ser favorável? A pessoa que treme diante da palavra dele. Respeito, reverência, temor. Uma das principais atitudes que nós vemos de uma pessoa que não é convertida é o total desrespeito à palavra de Deus. Não tem temor nenhum com relação à palavra. Uma das primeiras coisas que acontece com a gente, quando Deus chama a gente pela sua graça, é que a gente passa a temer a sua palavra, reverenciar a sua palavra, ter aquilo como algo verdadeiro, importante, digno de ser estudado, conhecido e obedecido. Temor reverente à palavra. Também devem ser interpretadas e explicadas com cuidado. A palavra, a escritura, ela deve ser interpretada e ela deve ser explicada com o máximo de cuidado, porque nós estamos nos referindo a o que Deus disse. Vamos lá? 2 Timóteo 4:2. O que fala? Prega a palavra, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, interprete essa palavra, explique essa palavra com o máximo de cuidado e diligência. Porque você está se referindo à palavra. Agora vocês entendem, irmãos, por que nós, na igreja, por que nós temos tanto cuidado com relação à pregação? Por que para uma pessoa subir no púlpito e ensinar, tem que ser uma pessoa capacitada? Nós estamos lidando com a palavra, com o que Deus disse. Como que eu vou falar algo e entregar na mão de uma pessoa que não tem conhecimento e ela pode me falar algo que é contrário ao que a própria palavra está dizendo e interpretar totalmente errada? Por isso, essa reverência e esse cuidado com a pregação. Por isso que os ministros nas igrejas reformadas, eles têm que ser pessoas que passaram por uma faculdade teológica. 4, 5 anos estudando a palavra para errar o mínimo possível na sua interpretação. Enquanto que algumas igrejas têm um desprezo tão grande por isso, que se a pessoa às vezes se converte hoje, e porque ele fala mais ou menos bem, já estão colocando ele para pregar no outro dia. Mas ele não tem conhecimento sobre doutrina, sobre a palavra, sobre interpretação, nem sequer conhece direito a Deus. Como que eu vou colocar uma pessoa dessa para ensinar justamente a palavra de Deus? Também, devem ser obedecidas com inteligência, fé e reverência. Atos, capítulo 17, versículo 11. O que fala? Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo sai de Tessalônica, ele foi rejeitado ali, foi perseguido, por isso que ele teve que sair de lá, e ele vai num lugar, uma cidade chamada o quê? Bereia. Ali existia, na sinagoga, ele tinha essa tática, né? Ele sempre chegava na sinagoga e apresentava Jesus como Messias. Quando ele chegou em Bereia, ele começou a ensinar e dizer que Jesus era o Messias, logicamente ele usava o Antigo Testamento para isso, o Novo ainda não tinha sido escrito. E então diz que os judeus de Bereia e também os que participavam da sinagoga, eles então começaram a averiguar na palavra de Deus se o que Paulo estava dizendo realmente era aquilo. Ou seja, eles olhavam para a palavra com inteligência, analisavam, tentavam interpretar, tentavam ver se o que estava sendo ensinado sobre ela é verídico, é verdade ou não. E por que eles faziam isso? Pela reverência que eles tinham pela palavra e porque eles queriam obedecer a palavra de forma correta. E por isso Paulo chama essas pessoas de que eles eram mais o quê? Nobres. Nós fazemos assim? Quando alguém prega, você consulta na palavra, você tenta ver se o que a pessoa que está ensinando, quando eu acho um pregador na internet ou qualquer coisa assim, se o que ele está ensinando, se o que ele interpretou pelo contexto está correto ou não, acredite, você vai ter grandes surpresas, inclusive com pessoas de renome que aparecem na internet.
Você vê que ele pega um versículo, ignora totalmente o contexto e joga uma interpretação totalmente isolada do contexto, e quando você lê a passagem, você, não, mas o que ele está falando não tem nada a ver com o que o autor quis dizer. Ele tirou totalmente do contexto. Isso acontece muito. Também, tem cânticos, Efésios capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Olha só que interessante. Cânticos espirituais. Existe o cântico no culto, por isso nós cantamos. Eu não vou ler essas duas passagens aí por questão de tempo, mas depois vai aparecer outras, mas vai falar também que no culto ele tem os sacramentos, que seria o batismo e a Santa Ceia. Pode ir. Mais um? O texto de Efésios 5,19, ele mostra a categoria de louvor. Eu vejo assim que hoje, em muitas igrejas, os hinos estão sendo tirados, os corinhos, né, mais antigos estão sendo tirados, só coisas novas. Mas quando ele fala de salmos, é um estilo, e quando ele fala de cânticos espirituais, ele está falando de outro estilo. Então, em matéria de louvor, ela tem a questão também de categorias, porque todos os salmos ela é voltado para reflexão, né? É cântico em forma de oração, mas de reconhecimento de algo. E os cânticos espirituais mais animados e coisa assim. Mas são estilos diferentes que são cantados dentro do louvor, né? Na questão do louvor aí, hoje em dia, as pessoas que fazem música, criam as músicas, elas não estão preocupadas em fazer um louvor em referência a Deus, Sim. um louvor voltado para Deus, mas que sim que ele mexa com o emocional da pessoa, através da melodia, que é que daí vira aquele auê dentro do culto, pessoas falando em língua, chorando e gritando. Sim. Sim. Esse é um perigo, né? Quando o louvor se transforma em show e as pessoas estão mais preocupadas em mexer o corpo do que realmente adorar a Deus. Isso é uma complicação séria. Principalmente, a gente vê muito louvor que não tem base doutrinal nenhuma no louvor. Às vezes são mensagens só de autoajuda, que não tem resquício bíblico nenhum. Ou, às vezes, até uma heresia, mas como usa a roupagem da linguagem bíblica, né? As pessoas aderem àquilo. E tem pessoas que sabem muito mais, o seu cristianismo está muito mais baseado em louvor do que na palavra. Porque a palavra você lê uma hora ali e outra lá. E às vezes nem lê. O louvor você passa o dia inteiro escutando aquilo. E sem você querer, a sua mente vai assimilando aquelas verdades. Da mesma forma que os filmes e músicas seculares, tudo isso daí. E isso é perigoso. Mas vamos lá. Meu tempo. O Robson, eu vou esperar o pessoal chegar, tá? Chegando, eu paro aqui. Tá? Então vamos lá. Porque tem algumas coisas interessantes aqui. Sacramentos, batismo e ceia. Olha só. O que o nosso manual presbiteriano, capítulo 5, o artigo de número 11, o que ele vai falar sobre quais são as pessoas autorizadas ao batismo? Quem pode ser batizado? Olha o que ele fala. Os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil devem, não é algo opcional, devem apresentar seus filhos para o batismo. Você é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, não tem sentido, você teve um filho, uma filha, você não batizar o seu filho, apresentar para ele ser batizado na igreja. Por quê? E não devendo negligenciar essa ordenança. Por quê? Porque nós entendemos, por causa da teologia do pacto, da mesma forma que no Antigo Testamento, na administração antiga, para uma pessoa entrar no pacto de Deus, essa pessoa, no caso a criança, ela era levada ao templo e ela era circuncidada no 7º dia.
7º, 8º, eu esqueci agora, acho que 7º, né? 8º dia. Era ordem, era lei. O judeu que não fizesse isso, ele estava descumprindo a lei. E quando a criança era circuncidada, ela tinha os privilégios de pertencer ao pacto. Mudou a administração. Agora não é mais circuncisão. Jesus instituiu o batismo. Da mesma forma que na antiga administração, a criança era circuncidada novinha, na nova administração, a criança equivalente à circuncisão é batizada nova. Ah, mas e o batismo da Igreja Católica, então? Bom, a gente não aceita o batismo da Igreja Católica, por quê? Porque o entendimento que eles têm do batismo é diferente do nosso, que nós consideramos que o nosso é bíblico. Qual é o entendimento da Igreja Católica? Eles acreditam que, quando é batizado a criança, todos os pecados dela são perdoados. Nós não entendemos dessa forma. O batismo tem a ver com perdão de pecado. Nós entendemos o batismo como ingressar no pacto. E não como... Tanto que, se você for ler a história da igreja, as pessoas antigamente deixavam para se batizar próximo da morte. Porque, como o batismo, ele cancelava todos os pecados que você já tinha feito, quando a pessoa estava chegando próximo de morrer, ele se batizava. Quer dizer que tudo que ele fez de errado foi cancelado. E aí ele tem mais chance de ir para o céu, porque já está quase morrendo, né? Vou ter menos pecado para ter que purgar lá no purgatório. É assim que eles pensam. Nós não pensamos assim. Por isso que nós, como daí o batismo é feito com a doutrina diferente, nós falamos, não, a pessoa tem que ser batizada de forma correta. Agora, se vem uma pessoa de outra igreja que já foi batizada, uma igreja evangélica, nós aceitamos? Sim. Se ela foi batizada, ela é consciente, foi ensinado para ela o que é o batismo, não tem problema nenhum. Continuando. Isso daqui tem a ver com o batismo, tá? Agora, olha só. Sobre a Santa Ceia. Quais são as pessoas autorizadas para participar da Santa Ceia? Qualquer um pode participar da Santa Ceia? Não. O que o Manual Presbiteriano, capítulo 7, o artigo de número 16, ele vai dizer? Vai dizer o seguinte: poderão ser convidados a participar da ceia do Senhor, quem? Somente os membros. Se a pessoa não é membro da nossa igreja, não pode tomar a Santa Ceia. Em plena comunhão, se ela estiver disciplinada também, ela não pode tomar a Santa Ceia. De quaisquer igrejas evangélicas, se ele pertence a uma outra igreja evangélica, e ele está visitando a gente, mas ele está em plena comunhão com aquela igreja, ele não foi disciplinado lá, ele frequenta a igreja, ele também pode tomar a Santa Ceia aqui. Agora, se ele parou de ir naquela igreja, está sem igreja nenhuma, e ele está procurando uma igreja e vem na nossa igreja, ele pode tomar? Não. Ele foi batizado da nossa igreja. Geralmente, quem já é filho de presbiteriano já foi batizado desde a infância, né? Quando que ele pode tomar, então, a Santa Ceia? Depois que ele faz a profissão de fé. Se vem de fora para a nossa igreja, ele ou ela foi batizado? Não. São membros da nossa igreja? Não, não foi batizado. Pode tomar ceia, então? Não pode tomar ceia. Porque a ceia é administrada pela igreja. Ainda que ela foi dada por Jesus, é a igreja que administra. E a Santa Ceia é algo tão sério que ela tem que ser dada para os salvos. Quem não é salvo não pode tomar. Só depois que a igreja reconhece que a conversão daquela pessoa foi verdadeira, e por isso que tem, então, esse prazo de discipulado, esse prazo para analisar, para a igreja ter consciência, não, realmente, esse ou essa é convertido mesmo. Agora sim, então nós te aceitamos como membro, e agora você pode tomar ceia. Santa Ceia não tem nada a ver com a salvação. Tem como uma pessoa é salva, e às vezes morre antes de ser membro da igreja, não deu tempo ainda, não tomou a ceia. Tem problema? Não. Mas ela tem que tomar a ceia só depois, porque a ceia é para a igreja. Se ela não é membro da igreja, se ela não foi batizada na igreja, ela pode tomar? Não. Não pode tomar. Qual que é o problema? Ah, mas se alguém toma. O problema é que enche a igreja, a gente não vai ficar fiscalizando pessoa por pessoa. Mas a pessoa tem que ter consciência. O pastor avisa aqui, se você não é membro, se você é de outra igreja, mas está em plena comunhão, você pode tomar. O que a gente vai analisar? Que a pessoa tem consciência o suficiente para entender que, eu não sou membro, eu não fui batizado, eu não pertenço a outra igreja, não estou só visitando, então eu não posso tomar. Passando.
Os sacramentos, batismo e ceia, devem ser devidamente administrados. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20 e 22. E outra pessoa já deixa aberto lá em Atos e 1 Coríntios 11, 26. Tá? Para a gente rapidinho já vai terminar. A 22, o que diz? Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Isso certamente não se pode. Imagina a bagunça que estava na igreja de Corinto. Cada um chegava com a sua comida, quem era rico vinha com uma abundância, quem era pobre não trazia nada, e quem era rico comia aquele montão de coisa, e o pobrezinho, coitado, vendo o outro lá comendo lá, e não era dividido, isso era a ceia deles. Paulo falou, não, isso daí não é a ceia, não. Ceia significa união. Então, ela tem que ser devidamente administrada. Então, Paulo começa a colocar ordem na igreja. No momento da refeição deles, aí vai ter um momento, peraí, agora vamos honrar a Deus. E aí sim, pão, e aí sim, o vinho, e era feito de forma decente. Também deve ser dignamente recebidos. Atos 2, 38, o que fala? Pedro les dijo, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Olha só depois que a pessoa se arrependeu, o que fala aí? Arrependei-vos e o quê? E sejam Só depois que a pessoa se batiza, que essa pessoa passa a ser membro oficial da igreja. Antes do batismo, ela não é membro oficial. Então, ela não está autorizada para tomar ceia. E por quê? Por causa da dignidade que é a ceia. Ela tem que ser membro. 1 Coríntios 11, 26 a 29. O que fala? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Está vendo a seriedade? Limpe-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha só, como é sério a Santa Ceia. Se eu estou tomando a ceia e não estou reverenciando aquilo, ou tomando conscientemente, valorizando, tendo noção do que é o que eu estou fazendo, eu estou pecando. Aqui eu não vou ler os versículos, tá? O nosso tempo não contribui para isso, mas também o culto ele tem os juramentos religiosos e os votos, Eclesiastes 5, 4 e 5. Você pode tirar uma foto aí depois de olhar na sua casa. Também sobre os jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais, Mateus 9, o versículo 14 e 15. Eu estou falando aqui, caso você escute depois no YouTube, ou em alguma rede social, vocês vão poder conferir em casa, tá? Também, para concluir, então, o culto compõe-se de vários elementos, dentre eles, a adoração, a confissão, a súplica, intercessão, ações de graças, pregação da palavra, batismo e santa ceia. Esses seriam, vamos colocar, os principais. E o versículo que a gente vai falar é o Salmo 100. Amém?